Nesta manhã nós vamos conversar com o juiz federal, Dr. Odilon de Oliveira. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Dr. Odilon. E também conosco o Dr. João Felipe Menezes Lopes, ele que é presidente da Associação dos Juízes Federais de Mato Grosso do Sul. Nosso muito obrigado também pela presença aqui. Doutor Odilon, nós percebemos que hoje existe uma preocupação da classe em não se desmoralizar o trabalho dos juízes e também do Poder Judiciário. O que realmente está acontecendo hoje nesse nosso país, essa guerra, né? Isso pode, isso não pode, aí hoje juristas também se discutindo que está errado, está certo. O que o brasileiro, a população, ela precisa se preocupar com relação a tudo isso neste momento? Bom dia. Bom dia aos ouvintes. Na verdade, está havendo uma preocupação não só da justiça, da magistratura, mas está havendo uma preocupação do povo de modo geral. Está havendo uma preocupação dos brasileiros e está havendo também uma preocupação da imprensa, que é a voz do povo. E essa preocupação ela se traduz exatamente na esperança de que a Polícia Federal, que vai fazendo um trabalho bonito, o Ministério Público Federal e o próprio Poder Judiciário se traduzem que essas instituições sejam efetivamente o tripé da esperança da restauração do Brasil. Então o Judiciário, como instituição, tem que se preocupar com isso também. Agora o senhor falou aí do belo trabalho da Polícia Federal. O ministro da Justiça, o Eugênio Aragão, ele disse que se cheirar vazamento de investigação por um agente, a equipe será trocada. Essa informação ela pode ser uma maneira de tentar intimidar os delegados e agentes da Polícia Federal. Eu não digo assim tentar intimidar, mas é uma declaração muito infeliz. O que o Brasil espera é um posicionamento sério e firme das instituições todas, de todas as autoridades. E então, se houver, por exemplo, cheiro de um vazamento, tem que se investigar, se verificar. Ninguém quer vazamento indevido. E se verificar e punir efetivamente aquela pessoa responsável. Agora, o afastamento da equipe significaria uma destruição da estrutura do Estado repressor nesse momento de grande preocupação. Já que o Dr. João Felipe está nos visitando aqui, Dr. João Felipe, a determinação do ministro Teori para que o juiz Sérgio Moro envie para o STF as investigações da Operação Lava Jato que envolvem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na prática, muda o que exatamente? Bom dia. Bom dia. Na verdade, essa decisão é técnica, né, e pouco entendida. O que o ministro Teori disse na decisão foi que cabe ao STF julgar ou não pela decisão do processo, e não ao juiz de primeiro grau. Isso é um entendimento comum. O STF faz isso em outros casos, e para dar um exemplo da própria Lava Jato, foi o próprio STF, aqui no caso do Eduardo Cunha, separou a investigação e mandou a filha e a esposa para o primeiro grau. Então é natural, não tem nada de espetacular nessa decisão. Isso é uma ordinária, e por isso não vejo maiores problemas, contanto que a gente tenha uma resposta célere já diante do próprio Supremo Tribunal Federal. Agora, e com relação aos grampos, na sua avaliação, doutor, houve exageros com relação à autorização da divulgação desses grampos? Essa é outra questão bastante sensível, né? A gente tem uma limitação de não poder falar de processo em curso, então a gente diz em tese que as duas vertentes dessa questão têm bons fundamentos. E isso quer dizer, aquele que libera o áudio, ele não faz isso de forma criminosa como se quer crer. Né? E eu acho que a posição da associação é justamente nesse sentido. Quando se atribui um crime ao juiz por ter liberado, ignora todos os argumentos que ele colocou dentro do processo e passa a ser um ataque à figura ou à instituição do Poder Judiciário. Isso é lamentável. Né? Sobre o caso concreto, a gente não pode dizer, mas o que eu diria é, se restringir ou não, ambos têm bons fundamentos. Eu queria perguntar ao doutor Odilon, tem havido algumas manifestações de juízes em favor do juiz Sérgio Moro, como se ele tivesse sido ameaçado. Você não acha que esse tipo de manifestação termina comprometendo a própria isenção da justiça? Não, que na verdade as manifestações que têm havido, e diga-se de passagem no Brasil inteiro, não só pela magistratura federal, mas pelos juízes estaduais também, elas são direcionadas e buscam efetivamente
a independência do Poder Judiciário, a independência dos juízes. E isso é um fator fundamental para a democracia e nós, juízes, não devemos abrir mão disto. A gente não quer, com isto, blindar de maneira total a própria justiça. Quer dizer, se houver alguma irregularidade, tem que se corrigir, se o juiz pratica alguma irregularidade, tem que se corrigir. Mas penso eu que essa manifestação em favor da democracia tem que haver no país inteiro. E, pegando um gancho com relação à revelação do levantamento do sigilo dos monitoramentos, o meu entendimento consiste no seguinte: faz-se o monitoramento, ao final separa-se aquilo que não interessa ao processo. Então são conversas, são colóquios, são conversas particulares que dizem respeito à intimidade da pessoa, dos negócios da pessoa, que não dizem respeito efetivamente aos fatos. Isso se separa e se destrói. Não vale nada. Agora aquele restante que efetivamente diz respeito aos fatos, aquilo é levado em conta. E o juiz, entendendo que deve haver a divulgação por um princípio constitucional da transparência dos atos do Poder Judiciário, ele pode revelar sim. Esse é o meu entendimento. Tanto que, no caso concreto do Sérgio Moro, ele vem desde o começo, desde a primeira audiência, fazendo as audiências em público, filmando e dando ao povo uma transparência, isto é, prestando contas. Que diferença faz a divulgação de um depoimento prestado diante do delegado de Polícia Federal ou diante do próprio juiz e a divulgação de aquilo que a mesma pessoa disse através do telefone? Não faz diferença nenhuma. Então eu não vejo nenhuma irregularidade e não vejo muito menos nenhum crime por parte do juiz Sérgio Moro. Doutor Odilon, a Operação Lava Jato, a partir da Operação Lava Jato, é que começou a aparecer o trabalho do juiz federal, chamou muita atenção em Curitiba, do doutor Sérgio Moro. E aí, claro, começou-se a discussão, mas hoje, eu não sei se o senhor tem essa preocupação, coloca aí a pessoa do juiz Sérgio Moro como herói. É um trabalho comum que vem sendo feito, um trabalho normal. Agora, colocar o juiz como herói, isso não pode ter uma preocupação com relação à população e aí com relação também aos políticos que hoje criticam muito o trabalho que vem sendo realizado? Uma das piores coisas é um país ou uma população buscar herói no Poder Judiciário. Então, o Poder Judiciário ele não é repositório de heróis, ele faz o papel dele. E isso significa que está havendo, que já houve uma destruição daqueles que deveriam ser heróis no país. Políticos, eu não estou generalizando. Existe a grande maioria dos políticos são pessoas honestas, são pessoas decentes, são pessoas dedicadas ao trabalho. Então, efetivamente, isso deixa, não entender esse tipo de imagem. Quando se busca herói no judiciário, significa que não se estão encontrando heróis em outros lugares. Doutor Odilon, claro que a população está aí nas ruas clamando para que possamos passar o país a limpo, o Brasil a limpo. Com a Operação Lava Jato, o senhor acha isso possível? Com o trabalho que vem sendo realizado, hoje nós já estamos na 26ª fase e uma televisão, a Rede Globo, passou que até a 31ª já está marcado no armário. Então, teremos ainda várias outras fases pela frente. O senhor acredita que é possível realmente passar o país a limpo com esse trabalho que vem sendo realizado? É um começo muito bom. Tem dois sentidos da Operação Lava Jato. O primeiro sentido, um sentido é punir, a punição, tem que punir. E o outro sentido é o sentido pedagógico. E nesse sentido pedagógico entraria o restabelecimento da esperança do povo. E o povo tem que ter esperança, quer dizer, as autoridades, o olhar da autoridade, o proceder da autoridade, todas elas têm que inspirar fé, confiança nas pessoas. Então é fundamental. Agora o povo não deve desistir, porque a participação do povo, a participação da imprensa, isso é indispensável. E o povo tem que saber o que efetivamente está representando essa corrupção para o Brasil. Se você pega essa corrupção e você transforma na área de saúde, a corrupção que acontece durante um ano no Brasil daria para construir hospitais ou 7.320 leitos.
7.320 hospitais por ano no país. Cada hospital com 100 leitos. Você multiplica isso aí, 7.000 hospitais por 100 leitos, você vai ter aí um total de mais ou menos 73 mil leitos todo ano. Se o Brasil parasse de praticar a corrupção durante um ano, então a gente teria esse reflexo na saúde. E você pode levar isso para a de educação, para a de segurança, que ninguém tem segurança, e você tem que levar isso também para os olhos do restante dos países. Qual é o país que quer investir no Brasil se o sujeito tem que pagar aqui 7% do seu orçamento para a corrupção? Senão não funciona. E tem que pagar mais aí uns 7% ou 8% para manter a segurança, porque senão roubou o seu patrimônio. Então fica difícil. A corrupção tem que ser combatida. A imprensa tem que efetivamente continuar cumprindo o seu papel e convidando a população para o enfrentamento desse problema. Olha, doutor Odilon, o Odilon de Oliveira, cidadão, acredita que o povo brasileiro, a partir de agora, também começa a melhorar na hora do voto? Porque essa é a situação. Se fala muito hoje do político, do corrupto, que está ali desviando dinheiro, mas esse é o mesmo que ganha o voto, que leva o voto no dia da eleição pelo povo brasileiro. Será que o povo também, a partir deste momento, dessa situação que vive o país, desta operação, será que o povo também começa agora a melhorar com relação ao voto, a colocar pessoas realmente que estão preocupadas com a situação do país, em melhorar a educação, a segurança, a saúde nesse nosso país? Eu acredito que qualquer problema tem que se resolver com a prevenção. Se você, por exemplo, pensa no tráfico de drogas, na criminalidade, você tem que resolver com a prevenção. O voto é um instrumento de prevenção, dependendo de se fazer bom uso dele ou não. Acredito sim que essa movimentação, não só a Operação Lava Jato em si, mas tudo que existe em torno e em razão dela. Por exemplo, a movimentação da imprensa, principalmente a movimentação da imprensa, que a imprensa forma opinião, evidentemente, né? E isso vai trazendo, digamos assim, uma escolaridade muito melhor para o povo. As comunicações estão sendo fundamentais na transformação das pessoas. Então, eu creio sim que todo esse movimento, Operação Lava Jato e o seu entorno, tudo isso vai dar condições a que as pessoas se transformem no momento do voto, um instrumento de efetiva transformação da face dessa sociedade, através da boa escolha dos políticos. Doutor João Felipe, a população está na rua, né, pedindo tal. Não se sabe ao certo que se essa população tem uma liderança, que quem lidera essa população. Você não acha que é um tanto quanto perigoso, né, para a própria democracia, a população na rua sem uma orientação política e tal, só no impacto, no impacto da mídia e tal? Você não acha que isso pode ser perigoso para a democracia? Eu acredito que a população na rua representa um acréscimo de cidadania, né? Por muito tempo a população, nas conversas, etc. e tal, tinha uma insatisfação, e não digo contra um quadro político específico, mas uma insatisfação contra a corrupção, o sistema degenerado, e em um determinado momento houve um estopim e resolveu então que era o caso de se manifestar. Respondendo à pergunta, eu acho até melhor que seja dessa forma, porque é disseminado, não há um direcionamento, né? E as pessoas se manifestam de forma cívica, né, e passam a compreender melhor aquilo que envolve a política, enfim, os atos que lideram a vida em comunidade. Então eu não vejo esse problema que o senhor apontou. Você quer tranquilo, a população na rua termina ajudando, termina contribuindo para o próprio processo de consolidação da democracia. Exatamente. Porque o temor, né, o meu temor, deve ser o temor do Dr. Odilon, que viveu 64, é aparecer aí um salvador da pátria, né, e o aventureiro salvador da pátria, todo mundo engajado nessa proposta aí de salvar a pátria e tal, como aconteceu em 64, quer dizer, o general Mourão desceu lá de Minas Gerais
com a sua tropa na rua, de repente foi todo mundo atrás do general Mourão, a igreja e todo mundo e tal, e terminou dando no liquidou 64. Essa que é a preocupação. Agora, doutor João Felipe, o senhor é o presidente da Associação dos Juízes Federais de Mato Grosso do Sul. Qual hoje é a maior preocupação das associações de juízes no nosso país? O que é que vocês estão pensando, se reunindo, conversando? Qual hoje a maior preocupação que vocês têm com relação ao trabalho, claro, e aí nós não podemos fugir do doutor, o juiz Sérgio Moro e a Operação Lava Jato? Essa pergunta é muito pertinente. A maior preocupação, sem dúvida, é garantir que um juiz possa, dentro do processo judicial, fundamentadamente, decidir conforme o seu entendimento, né? Uma decisão sem influência de qualquer coisa, que é o que a gente prevê, a Constituição prevê, e é o que é o saudável para o fortalecimento das instituições. A partir do momento que o juiz tem receio de decidir, porque vai ser punido, porque pode ter o salário diminuído, já não temos uma decisão propriamente de um membro do Poder Judiciário. Então, qual é a nossa preocupação? Independentemente de quem atinge ou não, o juiz tem que ter o poder de decidir livremente, sem qualquer tipo de amarra, né? Então, a gente vem defendendo, a pergunta do bloco anterior foi justamente essa manifestação dos juízes em prol, né, da independência judicial, é justamente por conta desse problema. Então, é por isso que a gente vem se manifestando pontualmente, não é sempre, mas em defesa dessa independência judicial, se no caso o Moro quiser decidir de uma forma ou de outra, se for fundamentado nas leis, na Constituição, que o faça e seja combatido com meio de recursos. Doutor Odilon, às vezes a população não entende muito essa situação. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministro, agora tem foro privilegiado, vai responder no STF, não mais com o juiz Sérgio Moro. O que realmente muda na prática com relação a isso, se sair das mãos do juiz Sérgio Moro e for para o STF? Nada, não muda nada. Porque se for para ser juiz, logicamente, como você disse, vai para o STF. E o STF vai julgar com a mesma independência. Então, apenas um ministro vai julgar pelo seu plenário, todo o STF. O ministro é apenas o relator. Isto é, o relator é aquele que conduz, é o ministro condutor do processo, que vai preparar o processo para o julgamento final. No julgamento final, evidentemente, não é só aquele relator que julga, ele apenas vai proferir o relatório dele, elaborar o seu relatório e proferir o seu voto e submeter à apreciação dos demais ministros que, a essa altura, já terão estudado minuciosamente o processo. Então, não é necessário que o povo tenha preocupação nesse sentido. A investigação continua, claro, a cargo da Polícia Federal, tudo que ser investigado vai para as mãos do juiz Sérgio Moro, e aí sim ele decide o que é, aliás, e aí ele tem que mandar para o STF, ele encaminha para o STF, o que ele pode julgar fica ali nas mãos dele, é isso? Exatamente, como disse o doutor João Felipe, isso é um procedimento natural. Então vai para o Supremo Tribunal Federal, o processo como já foi ordenado pelo ministro Zavascki. E de lá vai para o Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal vai se manifestar e dizer, olha, eu sou favorável a que haja um desmembramento. O que disser respeito a quem tem foro privilegiado, continua no Supremo Tribunal Federal, ou passa para o Supremo Tribunal Federal. E o que não disser respeito à pessoa que tem foro prerrogativa de função, por prerrogativa de função, como é o caso do Lula, então volta para o juiz Sérgio Moro. E o doutor João Felipe citou exemplos nesse sentido. Então não há motivo para tanta preocupação por parte do povo. Para finalizar, eu queria fazer uma pergunta do Dr. João Felipe, com relação a essa questão do povo na rua. Tem uma preocupação muito grande com o povo na rua, sabe? Porque se criou um maniqueísmo, né, na rua, que parece que toda a corrupção no Brasil está em cima do atual governo. Quer dizer, o Lula e a Dilma são a marca, a referência da corrupção no Brasil. O senhor acha que como juiz e como dirigente sindical, o senhor acha que a corrupção deve ir por aí, né? Ou deve expandir? Na verdade, essa ideia do povo da rua é independente da atuação do Poder Judiciário. Para o juiz é independente se tem 100 mil pessoas, se tem 1 milhão de pessoas, se tem 5 milhões de pessoas. Mas o senhor defendeu a presença, o senhor, doutor Odilon, defende a presença do povo na rua. Eu entendo que é um ato cívico. Eu entendo que não há problema do ponto de vista cívico, né, o povo se manifestar. Seja ele contra
A ou B. Né? Isso é uma manifestação que, para mim, não é um problema. Agora, é preciso deixar muito claro, o fato do povo estar na rua não influencia a decisão do magistrado. E é isso que eu defendi aqui na pergunta anterior. O juiz tem que ter o poder de decidir conforme o seu entendimento. Se estão batendo panela lá fora, isso não importa. O que a gente precisa fazer é aplicar as leis e a Constituição do país. Eu quero agradecer ao doutor Odilon de Oliveira pela participação aqui no programa Tribuna Livre, nesta manhã de quinta-feira. Também ao doutor João Felipe Menezes Lopes, ele que é o presidente da Associação dos Juízes Federais de Mato Grosso do Sul. E, claro, torcer para que, com o trabalho da Operação Lava Jato, com o trabalho do doutor Sérgio Moro, que realmente a gente consiga passar esse país a limpo, independente de partido político, que esteja envolvido nessas situações, empresas, partidos políticos, pessoas físicas, mas que realmente nós consigamos passar, a partir desta Operação Lava Jato, do trabalho da Polícia Federal, do juiz Sérgio Moro, também do STF, que nós tenhamos realmente um país bem melhor para se viver daqui a algum tempo. É o que eu acho que a população realmente quer. Muito obrigado pela participação dos dois aqui no programa Tribuna Livre. A gente agradece profundamente a vocês, agradecemos o convite e agradecemos também a todos os ouvintes. Muito obrigado. Doutor Felipe, muito obrigado pela sua participação aqui. Bom dia a todos.